De volta ao programa Mundo da Criança de hoje, e é sempre muito bom ter a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança super especial hoje, falando aqui sobre as crianças refugiadas lá do outro lado do mundo, lá na Grécia. E o Dr. Francisco esteve na Grécia há 15 dias atrás e traz aqui pra gente hoje essa informação, essa notícia e esse fato realmente que choca, né? Na verdade, pela falta de sensibilidade, né? Com o ser humano. E isso não é um problema que muitas vezes a gente se depara no Brasil, mas é tão pouco, né? Se a gente for olhar aí para esses outros países, que a gente começa a dizer assim, mais uma vez, como Deus é bom conosco, né? E mais, né? Como o nosso povo é bom, né? E como a gente não pode perder essa ideia do vínculo com Deus, do vínculo com os bons princípios, da associação de um país com gente decente, com países decentes, não entrar nessa situação de confronto. E aqui nós estamos com alguma dificuldade política agora, mas oxalá a gente saia disso para um ambiente de paz, independente do aspecto de partido, mas que os nossos governantes tenham ideologias. Isso que passou a me preocupar, sabe, Marcos? A ideologia do político, do comandante, do chefe de governo, do partido que dirige um país, porque é isso que leva à derrocada um país. Sabe, a maneira como os nossos governantes pensam e se associam e adquirem valores de risco, e quem paga é a população, é o povo. Isso é histórico. Quando você tinha lá, você vai ler o livro de Reis na Bíblia, você vê aqueles que eles eram mal aos olhos de Deus, ou eram retos aos olhos de Deus, assim que eram classificados os governantes de Israel. Quando era mal aos olhos de Deus, não dava certo, o país não ia. Quando entrava um governo que era adequado aos olhos de Deus, aos valores de Deus, as coisas andavam. E o que a gente observa é exatamente nisso, uma tristeza muito grande, pessoas pagando muito caro com a sua vida por valores, por ideologias muito distantes, com certeza, daquilo que Deus deseja para a gente. Mas aí a imagem, Marcos, é a imagem do aeroporto abandonado. Ah, tá. Então esse é o aeroporto, que ele é chamado Olympic, e ele é aí que estão os refugiados. Então quando você vai chegando, né, nós estamos chegando aí, você começa a ter essa imagem de um lugar assim, um pouquinho triste. Você olha aquelas coisas todas vazias, e começa a observar pessoas aí assim em situações que a gente não está muito acostumado a ver. Observa aí essa imagem, sabe? As pessoas sentadas, são todos muçulmanos, né? Sentadas nos lugares assim do aeroporto sem fazer absolutamente nada, simplesmente parados. E aí essa criança, são 3 crianças, deve ter 13, 14 anos, com o irmãozinho no colo, percebe? São muçulmanos, são jovens muçulmanos, e andando pelo local com a criança, com um bebezinho no colo, certo? Certamente cuidado para sua mãe. A sua mãe devia estar ocupada em outra coisa, mas essa ocupação é assim, para buscar a comida no local que é dada a comida, que é distribuída a comida, mas eles não saem do aeroporto. Não podem, né? Não podem sair do aeroporto. Isso aí podem ser presos. Ser presos, porque não tem documento. Vai ficar pior, né? A situação fica pior. Aí divide família e tal. E aí, Marcos, aí você começa a ver, olha... As barracas. São as barracas, que são as tendas que servem de moradias para as famílias. São tendas aí que a gente usa aí em acampamento, né? Sendo que criança usa. Essa é a casa deles há anos. Essa é a casa deles. Agora, a situação é muito triste quando você olha e você observa, porque as pessoas ficam aí dentro, Marcos. As famílias ficam aí dentro dessas cabanas. As crianças ficam aí dentro ou em volta. Eles ficam limitados àquele espaço pequeno onde eles estão. Observam as pessoas ali junto às cabanas, e ali são as famílias. E qual é o grande problema? Que essas famílias estão morando ali e eles não podem entrar para a Grécia para participar da sociedade de Atenas, por exemplo, onde eles estavam. Não podem voltar ao seu país, porque lá
a guerra civil continua, eles saíram de lá exatamente para não morrer, também, não tem como voltar, né? Eles não têm como sair de Atenas para ir para a Alemanha ou para qualquer outro lugar. Então, não tem perspectiva, não tem nenhuma perspectiva. E aí eu descobri, Marcos, que assim, você pode assim, não ter casa, às vezes está sem emprego, às vezes está até sem família, mas uma coisa muito difícil, cara, é você não ter pátria. É verdade. É uma coisa muito complexa que eu falei, poxa, mas qual é o problema? O problema é que esse pessoal não tem pátria, não tem nação para onde ir. E eles estão ali, até que alguma autoridade, alguma organização mundial, como a ONU, etc., possa dar. Mas as crianças estão ali, vivendo ali, crescendo ali, dentro dessas cabaninhas que nós estamos vendo. Olha, observe aí, protegendo as cabanas do sol, assim, do vento, com esses panos. Acho que um comentário que seria até pior de a gente fazer, mas é inevitável, assim, ainda bem que tem aí esse aeroporto, hein? Não é. Ainda bem que eles estavam em um outro local, foram trazidos para o aeroporto. Que a Grécia recebeu-os, né? E aí, o que dirige isso, Marcos, são voluntários. Nós vamos mostrar um salão grande onde ficam os voluntários cuidando, pessoas assim, abnegadas de vários países, de várias organizações, de várias ONGs, trabalhando para servir esse tipo de criança. Nós estamos aí mais ou menos com aproximadamente 1.200 refugiados. Então veja quantas crianças, quantas famílias, olha aí, vê se você consegue ver, observar ali as crianças ali em cima, certo? E as cabanas, as tendas, aonde eles moram, vivem ali, com chuva, sem chuva, com sol, eles estão ali... Então, eles não estão debaixo de bombas e tiros, né? Estão apenas vivendo para comer, aguardando o que possa acontecer. Olha aí, o senhor parado, quando nos viu, ficou olhando tal, com quem dizia, e aí? Essa é uma cabana com várias pessoas dentro, e aí são jovens, Marcos, crianças, senhoras, meninas, todo mundo aí aglomerado dentro de uma cabana. Não sei se tem mais do que uma família, porque a comunicação não é muito fácil. A grande maioria eram de Afeganistão. E eram pessoas que vieram através do mar Mediterrâneo, como nós mostramos para vocês. Chegaram lá e estão aí alojados nesse lugar. E, olha aí, você vê as cabaninhas, as crianças ali perto, né? E esse é uma vista agora que vocês estão vendo do aeroporto. São 2 andares o aeroporto. Tem embaixo e em cima muita gente ali, toda aglomerada lá em cima. Você vê as roupas penduradas lá fora, né? Eles não têm como cuidar, como lavar, e nem tem muita roupa, porque são apenas de doações. Eles têm a roupa do corpo e mais aquilo que conseguiram trazer dos seus países de origem. Então eles vivem aí numa situação muito limitada. Percebe aqui, foi uma foto, Marcos, que eu fiz questão de fazer, que assim, era um lugar do aeroporto, muito provavelmente um abrigo para pessoas, entende? Uma cobertura, assim, tipo tem um abrigo de ônibus. Para guardar um ônibus, então um táxi, alguma coisa. E ali colocaram N cabaninhas em que as pessoas vivem ali. Imagine essa cena aqui, você vendo, e as crianças às vezes colocando o rostinho para fora da cabana, olhando aquele rosto assim, sabe como é? Criança às vezes até começa a sorrir, começa a fazer um tchauzinho, e você se sensibiliza com isso que nós vemos. Olha, essa imagem, a gente vê uma criança ajudando a mãe a pendurar a roupa na cerca do aeroporto. Então é uma criança pequena, com a mãe com o balde e tal, e ali as roupas que eles têm foram lavadas e iriam ser secadas ali. Quer dizer, em meio ao aeroporto, ali na frente do aeroporto, numa situação assim, desagradável aos olhos, você vê a maneira como esse pessoal está vivendo. Aqui, é claro que a gente tem muitos problemas de moradias, etc. Mas esse é um grupo de pessoas assim, muito particular, abandonadas. Vocês pode ter assim uma dificuldade, nós temos aqui as favelas, etc. Mas a gente tem, esse pessoal tem pátria, tem uma cidade, tem uma família aí
e não precisam estar fugindo. E são pessoas aceitas. Esse pessoal, eles não são aceitos, eles não realmente assim, como resolver essa situação? Fica muito difícil. E veja bem, olha, aqui, Marcos, são os banheiros que foram montados, as privadas químicas, né, que foram montadas para os refugiados. Então, na frente do aeroporto, você vê lá os banheiros que foram montados para essas pessoas. E veja o lixo, sabe? A quantidade de lixo que não tem onde coloca em saquinho, daí a pouco a prefeitura vem, leva e tal. 200 pessoas, né, cara? Isso produz um lixo tremendo. Até de se porque nem se come direito, né? Não sei o que também produz de lixo. Mas... Você vai ver como é que eles recebem a comida. Então aqui é uma imagem de parte de baixo, interna, onde ficam os voluntários. Né? Então os voluntários ficam se organizando, nós estávamos aí e de repente olha aí a imagem do salão onde ficam os voluntários, que era um aeroporto antigamente, né? E aqui eu tirei a foto, olha as latas de doações, latas de leite. Olha que legal. Né? Foram doados, mas isso aí eu olhei disso aí e falei, poxa, para 1.200 pessoas, isso aí acaba sendo muito pouco. Um copo para cada um. Olha aí uma estante de alimento, Marco. Né? Tudo doação que chega lá no aeroporto para serem distribuídos, né? E aqui nós estávamos ali nesse local e de repente uma senhora ficou mal, sabe, muito provavelmente uma desidratação, olhamos assim rapidamente, mas tinha uma voluntária, uma enfermeira cuidando e recebendo essa senhora e imediatamente chegou uma ambulância. Eu estou registrando a chegada de uma ambulância que eles têm uma assistência médica garantida pela própria ONU, que acaba financiando esse tipo de emergência. Quer dizer, eles têm uma assistência relativa, mas daí essa pessoa foi levada para o hospital de Atenas. Então, nesse aspecto, eles acabam ainda recebendo uma assistência para as emergências, mas ficam assim abandonados. Aqui nessa imagem que nós estamos vendo são os voluntários chegando de táxi, né, e entregando ali uma quantidade de leite, né, para essas crianças. E aí eles estão tirando do táxi, olha aí os voluntários chegando e entregando aí uma quantidade de leite para essas famílias. E quando chega, olha, as crianças olhando, as crianças querendo, estão com fome, entende? Estão com fome, estão olhando e vendo aquela situação, todos uns moreninhos bonitinhos, tá? Olha isso aí descendo. E ainda quero assim, ainda, antes do bloco encerrar, para mostrar para você nessa imagem, ali é o lugar que eles recebem a comida, como se fosse um rancho, entende? E aí essa aglomeração eles fazem fila, para receber a comida. Veja a fila e eles estão lá, recebem um saquinho plástico, né? Uma determinada quantidade de comida, de alimento que é levado para a família, que é levado para a tenda, sabe? Naquelas cabaninhas, naquelas barracas, aonde eles se alimentam, aonde eles... E eles têm que cozinhar ali mesmo? Não, é tudo pronto. Já é pronto. Entrega pronto aí. Entrega pronto. Ele não, é a cabana, Marcos, não tem nada. Eu fiquei pensando, como vai cozinhar? Não tem como cozinhar. Então, os voluntários se organizaram nesse sentido, tem uma cozinha ali. Isso é uma organização para manter a cozinha e para servir essas pessoas, em que você serve a comida do adulto e serve a comida da criança. Com observação, quando tem. Então tem que fazer uma distribuição de quantidade, colocar lá num saquinho de plástico, um pouco de cada um, porque a fila realmente é grande. Mas temos outras imagens ainda em relação a isso, e aí depois do intervalo nós conversamos novamente. Rapidinho a gente volta na sequência com o programa Mundo da Criança, falando aqui sobre as crianças refugiadas na Grécia. Rapidinho, não sai daí não, é o nosso Mundo da Criança Internacional. Até já.